E aí, meus amigos, beleza? Gente, vocês viram que deu PT aqui na Inglaterra? O Partido dos Trabalhadores, o Labour Party, voltou ao poder no Reino Unido. O Reino Unido já está tomado conta pelos comunistas. O PT da Inglaterra venceu as eleições. Na França foi os comunistas que ganharam a eleição também. No Brasil já é o Lula. Você está vendo o comunismo sendo implantado no mundo inteiro? E agora o que vai ser de nós com Deus, pátria e família no nosso coração? Gente, de boa. Deixa eu contar uma história, rapidão. É importante, a gente tem que saber esse tipo de história que os professores de história não sabem e que é proibido os jornalistas comentarem e falarem a respeito. O que acontece? Você nunca ouviu falar com certeza absoluta de um primeiro-ministro britânico chamado Clement Attlee. Esse cara foi primeiro-ministro na Inglaterra, ou no Reino Unido, de 1945 até 1951, logo depois do final da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial acabou e esse Clement Attlee, do Partido dos Trabalhadores Inglês, ou do Labour Party, assumiu o governo. E já que o país estava devastado, estava todo mundo na míngua, todo mundo na miúde, passando apertado, ele decidiu o seguinte: vamos fazer o melhor país do mundo aqui. Vou fazer do Reino Unido o melhor lugar para se viver nesse planeta. Isso que o Labour, Partido dos Trabalhadores, resolveu fazer, em 1945. Então, só para você ter uma ideia do que o cara fez. Em 1948, o cara conseguiu inaugurar uma revolução, um negócio que nunca havia ouvido falar nesse mundo. Pela primeira vez na história do mundo, um primeiro-ministro decidiu que a saúde tem que ser gratuita e acessível a todos os habitantes do país. Ele criou o NHS, ou ele criou o SUS. Primeira vez na história do mundo que foi criado um SUS, que foi criado que o governo assumiu a responsabilidade em tornar a medicina acessível a todas as pessoas do país. Então, em 1948, o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra conseguiu criar o primeiro SUS do mundo. E esse NHS que é o exemplo para todos os outros sistemas de saúde dos governos dos outros países do mundo inteiro. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores da Inglaterra inventou esse sistema do NHS, ou esse sistema do SUS aqui da Inglaterra. Só que não foi só isso que esse cara fez. Esse cara estatizou a empresa de petróleo. Esse cara estatizou a empresa de energia elétrica. Esse cara estatizou a empresa de água e esgoto. Esse cara estatizou a companhia de telefonia. Esse cara estatizou o canal da televisão. Esse cara estatizou tudo. Estatizou os correios. Ele tornou tudo, estatizou tudo. Por quê? Porque ele sabia que é esse tipo de coisa que é necessário. O ser humano não pode ser considerado ser humano se não tem acesso à água potável e esgoto. Um ser humano que mora num lugar que não tem saneamento básico é quase que um porco morando num chiqueiro, porque pelo menos saneamento básico para ser um ser humano, né? Pelo menos. Mas se não tem saneamento básico na casa do caboclo, a casa do caboclo é quase que um chiqueiro. E isso é fato. Por quê? Porque não tem saneamento básico. E não adianta falar, porque você é discriminando. Não estou discriminando nada. No Brasil tem muito lugar que tem casa que as casas parecem um chiqueiro porque não tem saneamento básico. Eu já passei em rua aí, que os gatos do esgoto saem, os cocô passando nas calçadas, assim, isso aí, sim, meu Deus do céu. No Brasil tem um monte de lugar desse jeito aí. Barbaridade. Tem bairro que parece chiqueiro. E não é porque as pessoas são igual porco, mas porque o Estado não está presente. Tá, mas então o que aconteceu? De 1945 até 1951, o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra fez toda essa transformação, toda essa mudança. Só que em 1951, os ricos, né, os partidos dos conservadores, o Partido dos Conservadores no mundo inteiro é o Partido dos ricos. A galera que defende o direito da nobreza, da elite dos seres humanos. O Partido do Conservador quer conservar as regalias e os privilégios das elites. É isso que significa o Partido dos Conservadores. E o Partido dos Trabalhadores, né? Se a gente não, o que diferencia o ser humano do animal é o trabalho. Se você tem a capacidade de trabalhar de uma forma organizada e trazer progresso para a sua sociedade, para a sua comunidade, é isso que nos diferencia o ser humano de um animal. O animal não trabalha para a comunidade, o animal só trabalha por si. E o ser humano trabalha e com o seu trabalho ele contribui com a comunidade. Essa é a diferença entre ser humano e animal. Então o que acontece? O Partido dos Conservadores defende o direito dos animais parasitas de sugarem o trabalho dos demais seres humanos que vivem junto na mesma comunidade. E o Partido dos Trabalhadores começa a botar um pouquinho de ordem. Então o que aconteceu? Esse Clement Attlee transformou o país.
para ser o melhor país do mundo. Só que nas próximas eleições de 1951, a elite, os tubarão, os nobres, os caras da grana, botaram um montão de dinheiro na campanha e conseguiram eleger o Partido Conservador para administrar o país para todo mundo. O que o Partido Conservador faz? Todo partido conservador em qualquer lugar do mundo, o que faz? Privatiza tudo que é do Estado, vende as coisas do Estado para os próprios membros do Partido Conservador. O Partido Conservador representa os ricos. E os ricos fazem o quê? Os ricos não querem trabalhar, eles não querem produzir, os ricos querem mamar. E como é que os ricos vão mamar? A melhor maneira de mamar é em cima de empresa de energia elétrica, em cima de empresa de água de esgoto, mamar em cima de telefonia, mamar em cima das coisas que as galera precisa consumir para sobreviver. Então o que acontece? Aí tiraram as coisas que eram do Estado e passaram para os amigos administrar. A mesma coisa que estão fazendo no Brasil agora, já foi feito na Inglaterra no passado. Então todo aquele progresso, todo aquele desenvolvimento social que foi construído pelo Partido dos Trabalhadores aqui, foi desmanchado pelo Partido dos Conservadores. E um nome que com certeza, qualquer um que fala um pouquinho de política, que pesquisa um pouquinho sobre a história, vai lembrar de uma outra primeira-ministra chamada Margaret Thatcher. Essa, os repórteres têm que falar o nome dela, cada pouco tem que ser dito, porque isso tem que ficar na cabeça das pessoas como se fosse uma grande pessoa, como se fosse uma pessoa do bem. Então, os professores de história, todos conhecem, já viram falar na Margaret Thatcher, os repórteres volta e meia falam de Margaret Thatcher, e Margaret Thatcher é o exemplo, como é que eu vou dizer, é a santa dos liberais, porque a Margaret Thatcher é a primeira-ministra que desmanchou o Estado inglês. O Estado britânico, ela que vendeu a empresa de energia elétrica, vendeu a companhia de água de esgoto, vendeu a companhia de telefonia, vendeu a companhia de petróleo, vendeu tudo. Vendeu o que pôde, inclusive as casas que tinha no governo, ela vendeu, desmanchou o Estado. Só que o que acontece? De vez em quando volta o PT, o Partido dos Trabalhadores no governo. Agora, voltou o Partido dos Trabalhadores agora em 2024, mas faz 14 anos que os conservadores estavam administrando. E o que acontece? Durante o governo dos conservadores, o salário mínimo, o salário das pessoas que trabalham, diminui. O poder aquisitivo do povo cai. Você pode ver na época do Bolsonaro no Brasil, foi só 4 anos de Bolsonaro, mas na época do Bolsonaro o salário mínimo diminuiu. A miúda, teve a pandemia, mas mesmo que não tivesse a pandemia, as políticas de liberação do comércio, onde diz que a mão invisível do mercado faz com que as coisas se ajeitem, como tem sempre muito mais oferta de mão de obra do que procura por mão de obra para trabalhar, isso faz com que o salário pago pela mão de obra prestada seja menor. A questão é a seguinte: o Partido dos Conservadores é o partido dos ricos que explora o povo. E de vez em quando o povo se liga, quando a vida começa a ficar muito difícil, o povo vota nos PT, no Partido dos Trabalhadores, que favorece um pouco os trabalhadores. Mas o problema está aí, nessa transformação, nessa mudança de objetivo. Porque as nossas democracias não têm objetivo, na verdade. Porque quando é os conservadores, o governo favorece os ricos. Quando é os trabalhadores, aí o governo favorece os trabalhadores. E a gente não tem como sociedade um objetivo comum. Porque de cada vez que a gente muda o nosso governo de trabalhista para conservador, o objetivo do governo muda e a direção da política muda. Então tudo que é feito durante o governo dos trabalhadores é desmanchado pelo governo dos conservadores. E o que é feito pelo governo dos conservadores é desmanchado pelo governo dos trabalhadores. Isso faz com que a gente não desenvolva, que a gente fica patinando no mesmo lugar. A democracia foi feita para quê? Para fazer com que os países democráticos patinem nessa troca de poder, nessa troca de governo, sem ter um objetivo. E aí que está o pulo do gato e a observação que eu queria deixar, queria pedir uma reflexão para a gente analisar. Se a gente não tiver um objetivo a ser seguido, se a gente não tiver uma meta, por exemplo, acabar com a fome, acabar com a miséria, acabar com a pobreza, isso deveria ser a meta. Se isso aí um dia for a meta, se um dia isso for o objetivo, isso é fácil, alcançado em 1 ano. 6 meses é possível acabar com a fome, com a miséria e com a pobreza. Porém, todo mundo tem que querer a mesma coisa e ter esse objetivo. Mas acontece que esse nunca foi o objetivo. Nunca foi. E aí que está o pulo do gato. Se a gente começar a exigir que os governos, tanto trabalhistas como conservadores, ou qualquer coisa, comunista ou patriótico, qualquer governo que for, tem que ter um objetivo, que é transformar a sociedade mais igual, para que todos nós tenhamos uma vida digna e decente. Então esse negócio de democracia, dessa maneira que está,
sem ter um objetivo e uma meta a ser cumprida? Claro, tem a Constituição, que diz que todo brasileiro tem direito a uma moradia digna, alimentação de qualidade, escola e conversa fiada. Vamos botar a Constituição em prática no Brasil? Ou vamos fazer no mundo com que os governos tenham o objetivo de transformar nossa sociedade em uma sociedade mais justa, organizada e saudável, principalmente para nossas crianças? Tá, para resumir, eu sei que muita gente não entendeu. Ou a questão é que a gente fica trocando de governo nas democracias e nessa troca de governo, o objetivo da sociedade muda cada vez. E cada vez que o objetivo da sociedade muda, faz com que a gente não desenvolva e não prospere, nem de um lado e nem do outro. E a gente precisa de um objetivo comum que leve a todos nós para um futuro mais próspero, principalmente para nossos filhos. Agora eu tenho dito, e agora fui!